Eu tenho 57 anos, nasci, cresci e vivi sob o regime militar. Aos 18, 19 anos, a gente estava nas ruas pedindo diretas já, né? A eleição do Tancredo Neves, eu me lembro que foi uma das grandes alegrias que eu já tinha sentido na vida até então, né? Para depois a gente chorar de tristeza ao ver ele morrer antes de assumir, né? E assumir o José Sarney, de quem, apesar de tudo, também foi um fiscal. Uma coisa que foi um marco, né, e uma alegria também foi celebrar a promulgação da Constituição de 1988, né, a chamada Constituição Cidadã. Ela criou esse suposto sistema de contrapesos, né? Outro dia eu estive lá na Câmara dos Deputados e no Senado, e a pessoa que era uma visita guiada, a pessoa que estava nos guiando ali falou disso, né? Do suposto equilíbrio entre os três poderes que se reúnem ali naquela praça, né? Estão representados. A gente estaria ali então no Congresso Nacional, que era a Casa do Povo, do outro lado o Poder Executivo e do outro lado o Judiciário, né? Esse sistema de contrapesos aí então supostamente traria um equilíbrio entre os três poderes da República, né? Depois a gente veio, né, atualmente a constatar que esse suposto equilíbrio era apenas um jogo, né, um teatro, e isso foi exponenciado e depois revelado nos escândalos do Mensalão, do Petrolão e etc. Também comemorei a chegada, né, naquela época do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, que isso é um conjunto de normas, né, de ordenamento jurídico que supostamente objetivam a proteção, né, dos menores. Depois também a gente percebeu o quão mal fez às crianças e adolescentes esse estatuto. E por fim, né, em última instância, a sociedade de maneira geral, né? Eu me lembro que quando morávamos em Anápolis, né, que era uma cidade maior, mais bem estruturada, porque eu vim do interior, né, eu sou filho de lavradores rurais, que, digamos, o nosso alpinismo social foi se dando através da percepção dos meus pais de que precisavam se mudar para lugares onde nós, os filhos, teríamos a possibilidade de estudar e trabalhar, né? Então a gente morou primeiro em Piracanjuba, depois mudamos para Anápolis. Lá em Anápolis eu me lembro que havia a polícia de menor, né? O juizado de menores e tinha a polícia de menor. E naquele tempo, que era uma época pré-estatuto da criança e do adolescente, se você fosse, né, menor de idade, fosse pego, tivesse vadiando à noite por ali, você poderia ser preso, né? A gente ia preso. E o seu pai ou sua mãe, alguém, um responsável por você, teria que ir lá te buscar e se explicar muito bem por que é que você, um menor de idade, estava ali na rua, né, fazendo o que estivesse fazendo, ou enfim, sem alguém, sem o acompanhamento de um responsável. Eu me lembro que isso trazia em nós um sentimento assim de que aquilo era ruim, né? Mas hoje eu fico olhando para trás e pensando que a responsabilidade dos nossos pais era mais cobrada, era maior, né? Eles tinham que dar conta de nós, né? Eles tinham que saber onde estávamos, o que estávamos fazendo, e no fim isso era uma proteção maior para nós. Depois disso, a coisa toda era muito romântica, mas atualmente a gente percebe que a criançada está por aí nas ruas à mercê do que quer que seja, né? Inclusive das drogas. Numa época, naquela primeira eleição ali, onde o Lula disputou a eleição com o Fernando Collor, né? Num primeiro turno eu votei em outro candidato. No segundo turno eu estava no Nordeste com um amigo e ali a gente já tinha sacado que o Fernando Collor era um engodo, né? O cara não era aquilo tudo que a mídia da época pintava, né? Que era o caçador de marajás e tal. Naquele ano em questão, eu cheguei a pedir voto para o Lula, falei do Lula para muita gente, né? Infelizmente. Peço perdão para essas pessoas hoje em dia. Eu vivi os dias da hiperinflação.
sem saber, né? A gente vivia naquele tempo sem saber o que poderia ser adquirido com o salário no final do mês, né? Na minha própria carteira de trabalho, eu tenho anotações salariais na casa de milhões, né? Em moedas que não valiam nada, né? Naquele tempo eu pensava que nunca haveria o fim, que essas coisas nunca chegariam ao fim, né? Porque nenhum plano que era colocado, nenhum plano econômico que era posto em andamento, digamos assim, dava certo, né? Por fim veio o Plano Real, que deu certo e derrubou então a famigerada inflação, né? Foi uma época assim de muita esperança e prosperidade, a gente ficava muito animado, né? Na época em que o Fernando Henrique Cardoso sucedeu o Itamar Franco, né? Tudo parecia muito bem, né? Menos para o PT, né? Nessa época a gente se lembra que o PT era contra tudo, né? Já botava logo de cara fora a FHC e ficava aquele joguinho, né? Fazendo de conta que o PSDB era a direita e eles eram esquerda e vice-versa, quando hoje a gente sabe que também era só um joguinho mesmo. Mas o PT levava aos extremos a máxima anarquista, né? De que se há governo, sou contra. Mas a essas alturas eu já tinha sacado qual era a do Lula. Contudo, ele acabou sendo eleito, né? Quando ele concorreu ali, acho que com o José Serra, né? Ele acabou sendo eleito. Eu não votei nele, mas ele se tornou o presidente, né? O presidente de todos os brasileiros, né? A gente respeitou, eu respeitei e torci muito para que ele conseguisse aprovar as tão esperadas reformas de que o nosso país tanto precisava, né? Ele, depois dele, a Dilma Rousseff, surfaram uma onda assim de grande prosperidade mundial e não fizeram nada a não ser roubar, né? A corrupção no tempo deles foi uma coisa escandalosa no mundo inteiro. E para piorar, eles deixaram um legado terrível de políticas públicas, patrocinadores de valores totalmente nocivos, né, aos pilares da cultura judaico-cristã. Deu no que deu, né? Hoje viramos esse grande experimento marxista cultural e a sociedade está aí, virada do avesso, com valores completamente distorcidos, né? E eu fico assim pensando que parece haver por parte de muita gente uma certa confusão em relação ao que se espera de políticos, né? Eu não tenho expectativa nenhuma de que sejam santos, né? Eu de fato penso que Deus usa quem quer e como quer. Ele pode usar até um fanfarrão, um boquirroto, mas se for da vontade dele, ele vai usar. E a experiência nos faz entender a cadência das coisas e de que há um tempo certo para tudo, né? A Bíblia nos ensina isso. O Bolsonaro só não está sendo melhor sucedido, eu entendo assim, em governar, porque o Congresso Nacional e o STF não têm demonstrado um mínimo de boa vontade. Antes, ao contrário, né? Tem feito de tudo para sabotar e tem sabotado de maneira contundente o mandato desse presidente, né? Por muitos anos, ao pensar em política, a gente não prestava quase que nenhuma atenção ao ideário dos partidos e políticos, né? A gente atentava mais para o que eles diziam sobre controle de inflação, de gastos, enfim, os aspectos da economia e da honestidade. Mas ao longo da minha trajetória eu acabei reunindo um bom e farto material de estudo, né, que me permitiu entender a origem de muitas coisas que num primeiro momento pareciam ser muito boas, né, coisas que caras a nós os cristãos, né, mas estudando e já com um olhar mais crítico, eu descobri que muitas dessas coisas de fato foram cuidadosamente pensadas e criadas, né, sob medida para nos enganar, né? Essas coisas vieram sendo incutidas, né, e foram nos doutrinando com o único motivo de nos enganar mesmo. Um acontecimento dos mais marcantes, né, para a minha geração foi a queda do Muro de Berlim em 1989, né? Eu estou falando isso porque
eu acho muito pertinente falar disso também nesse momento. Há uns 3 dias morreu o irmão André, né, fundador da missão Portas Abertas, né? Ele foi um dos primeiros a passar pelo chamado Checkpoint Charlie, né, que era um dos pontos de passagem mais conhecidos lá no Muro de Berlim, entre a Alemanha Ocidental e Oriental, né? Muito utilizado durante a Guerra Fria. O irmão André conta que tinha memórias vívidas assim do impacto do muro, né? O fluxo de refugiados, dizia ele, sob as regras comunistas, foi impedido. Não havia saída, não havia saída. Ninguém podia escapar. O resultado disso foi uma onda de suicídios, porque as pessoas simplesmente perdiam, né? Perderam a esperança. O regime tinha como base um controle muito rígido. A igreja era isolada e ameaçada e os comunistas não toleravam cristãos de maneira nenhuma. Os cristãos se sentiam e de fato foram completamente abandonados, né? Na época em que caiu o muro, era assim, eu acho que era inimaginável, né, que atualmente a gente estivesse falando em socialismo e muito menos cogitando eleger socialistas para nos governar, né? Mais absurdo ainda é ver que hoje milhões de brasileiros que elegeram legitimamente um presidente e agora saem às ruas para apoiar esse mesmo presidente sejam taxados de terroristas, fascistas, genocidas e outros tantos adjetivos pejorativos, né? Eu fico olhando para mim mesmo e pensando assim, né? Será que me veem como um terrorista, ou como um fascista, ou como um genocida, ou como alguém que apoia essas coisas, né? Mas não é de hoje que o fascismo é banalizado e usado de pretexto para coisas absurdas, né? Os que atualmente enchem o peito para dizer que vão derrotar o fascismo, falando do atual presidente, são os mesmos que se orgulham em fazer aquele sinalzinho de L e apoiar um bandido corrupto que exalta ditaduras de ontem, ditaduras de hoje, incluindo Venezuela, Cuba, China, Nicarágua. Não por acaso os governos do PT financiaram diversas ditaduras socialistas pelo mundo com dinheiro dos trabalhadores brasileiros, nós, os pagadores de impostos, né? Aliás, o nome exato, né, do Muro de Berlim, que eu acabei de citar, o nome do Muro de Berlim oficialmente era Muro de Proteção Antifascista. Imagine você. Ele foi construído pela República, abre aspas, Democrática Alemã, que era então controlada pela URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e foi erguido para evitar o êxodo da parte oriental, que era socialista, para a ocidental, que era capitalista. Quem tentou atravessar foi morto a tiros, né? Era morto, não tinha escapatória. Mas os fascistas eram os outros, né? O muro era antifascista. Os antifascistas de hoje muito provavelmente concordariam com boa parte do que o Mussolini dizia, né? O Mussolini dizia que somos uma doutrina antiliberal. Enquanto eles falam em individualismo, nós falamos em Estado. Apenas o Estado pode resolver as dramáticas contradições do capital. O que é chamado de crise só pode ser resolvida pelo Estado e dentro do Estado. Quem chama todos os oponentes políticos de fascista precisa se olhar bem no espelho, né? Vai acabar reconhecendo no espelho aquilo que diz odiar e combater. O Lula é um corrupto condenado em 3 instâncias. Ele está livre graças à canetada de um togado amigo, né? Ele tem deixado muito claro o que ele pretende fazer com as nossas liberdades, se ele vier a ser eleito. Hoje eu vi, inclusive, uma matéria veiculada pela CNN, dando conta de que há planos, né, entre ele e os coordenadores da campanha dele, para que, se eleito, confiscar dinheiro em contas bancárias. Imagine você. Pois é. O plano de governo dele sequer foi publicado na íntegra, né? Quem votar nele está
dando um cheque em branco, literalmente, para ele, né? Fazer o que quiser com a liberdade de todos nós, com o nosso dinheiro, enfim. Ele não está escondendo nada de ninguém, né? Certamente haverá quem discorde das minhas colocações. Se você é um desses, saiba que eu prezo pelo nosso direito de discordar, né? Se você discorda de mim, tá tudo certo. A gente pode discordar e isso é legal, apesar de que isso está fora de moda atualmente, né? O lance hoje é ter um pensamento único, né? Quem discorda é cancelado. Mas ao pensar em certos questionamentos, para mim fica fácil escolher um lado, né? Quem é o candidato que defende o aborto? Quem é o candidato preferido dos que querem a descriminalização da maconha? Quase que eu não dou conta de falar isso. Quem é o candidato dos artistas de vida promíscua e imorais, que a gente tanto vê por aí, né? Quem é o candidato de alguns cristãos que há tempos trocaram o evangelho puro e simples de Jesus por pautas marxistas, como se o evangelho precisasse de aditivos? Quem é o candidato dos adeptos da ideologia de gênero e do movimento LGBTQ+? Quem é o candidato amigo de líderes comunistas mundiais que têm perseguido cristãos em seus países? Eu acho que é hora de pensar um pouco e pôr a mão na consciência, né? Não se abstenha, né? E se você estiver em cima do muro, saia daí. Escolha um lado e seja responsável por sua escolha. Há quem queira cercear a opinião de líderes e religiosos cristãos como se nós fôssemos brasileiros de segunda categoria. Não somos. Não somos. Temos os mesmos direitos e deveres de qualquer cidadão, como qualquer outro cidadão. Somos todos iguais. Não seja cúmplice de quem dioturnamente atenta contra os nossos valores. Pensa nisso.